Muitos pacientes me procuram aqui no consultório contando a seguinte história: Hélio, ocorre uma coisa super esquisita comigo. Quando eu me deito, por exemplo, para o lado direito, o meu nariz tranca do lado direito. Aí eu não consigo dormir e eu inverto o lado, me deito do lado esquerdo. E com isso, aquele lado direito que estava obstruído destranca e agora o lado esquerdo que fica trancado. Por que será que isso acontece? Vou explicar nesse vídeo. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono, o canal que tem a intenção aqui na plataforma YouTube de te proporcionar mais saúde e qualidade de vida através de informação médica sem fake. Eu pretendo semanalmente trazer novidades de interesse para você que curte saúde, que curte ter qualidade de vida, que curte estar em bem-estar. Por isso, te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sino de todas as notificações e dessa forma você não vai perder nenhuma novidade aqui. Aliás, você também vai me ajudar porque o meu canal vai aparecer para mais pessoas e assim como você está se beneficiando dessa informação, essas pessoas também vão se beneficiar. Vamos ajudar esse pessoal? Vocês podem me ajudar? Então eu peço que se inscrevam no nosso canal. Pessoal, para entender por que é que ocorre essa obstrução, primeiro eu quero dar o nome a esse tipo de obstrução. Chama-se obstrução em báscula. É aquela obstrução que a gente percebe. Ora um lado está trancado, ora o outro. E a que se deve isso? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar, já falei bastante aqui no nosso canal dessas estruturas, mas de algumas estruturas chamadas conchas nasais, mais comumente conhecida como cornetos nasais e mais popularmente conhecida ainda, as pessoas falam, quem não tem o conhecimento mais técnico, carne esponjosa. Aliás, esse termo carne esponjosa é um termo usado para várias doenças, inclusive para desmiuçar quais doenças têm o nome de carne esponjosa, eu fiz um vídeo só explicando, aqui está nesse link, quais são as doenças que as pessoas chamam de carne esponjosa, o que elas são, como se trata e como se proceder com cada caso. Mas vamos lá, os cornetos nasais seriam da seguinte forma. Imagine que a nossa cavidade nasal seja essa sala em que eu me encontro aqui, essa sala quadrada. Imagine que nessa sala quadrada eu passe uma parede no meio, bem central, dividindo o meu lado direito do meu lado esquerdo. Essa parede se chama septo nasal. Uma vez que essa parede seja reta, é o esperado, o ar vai passar igual dos dois lados. Se por um acaso essa parede é torta, por exemplo, tem uma curvatura, esse lado de cá é mais fechado do que esse lado de cá, o meu lado direito é mais fechado que o meu lado esquerdo, eu tenho um desvio do septo nasal. Muito comumente as pessoas já falaram desvio de septo. É isso aí, essa parede que divide a cavidade nasal em duas fossas nasais, fossa nasal direita, fossa nasal esquerda, ela não sendo reta, ela desviada, é o que a gente chama de desvio de septo. Mas ainda, nas paredes laterais, nós temos 3 lombadas, 3 abaulamentos, que seriam as conchas nasais. Inferiormente, a concha inferior. Acima dela, a concha média. E acima da concha média, a concha superior. Algumas pessoas têm uma quarta concha mais alta, chamada concha suprema. Entre cada concha, nós temos os meatos nasais. E essas conchas, elas têm um ciclo, ao qual chamamos ciclo nasal. E o que é esse ciclo nasal? Essas conchas são preenchidas por vasos. Então, a cada 6 horas, em média, os vasos de uma concha aumentam de volume, eles se dilatam e, consequentemente, essas conchas nasais também se dilatam. Então, a cada 6 horas, as conchas do lado direito, principalmente a inferior, aumenta de tamanho e a esquerda diminui. Consequentemente, o lado direito fica mais fechado. Depois de 6 horas, isso se inverte. Só que normalmente nós não sentimos essa oscilação do ciclo nasal. Mas em algumas pessoas que têm algumas doenças nasais, por exemplo, rinite alérgica, pólipo nasal, hipertrofia dos cornetos,
desvio do septo nasal, esse ciclo pode ser perceptível. E nós temos que considerar também que quando nós nos deitamos, existe o efeito da gravidade em relação ao sangue. Vamos fazer uma comparação? Quando nós ficamos em pé, o sangue tende a se acumular mais nos membros inferiores. Quando nós deitamos, o sangue tende a voltar mais para a cabeça. Uma prova muito clara disso é que quando nós temos aquele escurecimento de vista, ou ainda a mulher quando está grávida, isso é muito comum de ocorrer, que tem aquele escurecimento de vista, ou quando nós passamos algum estresse em que ocorre uma vasodilatação, os vasos se dilatam e a pessoa tende a ter uma queda da pressão, o que é que a gente faz? A gente deita a pessoa e eleva as pernas. Por quê? Porque o sangue das pernas voltaria para a cabeça e a pessoa volta a recuperar a consciência. Bem assim é quando nós deitamos para dormir. O sangue tende a retornar para a cabeça e se acumular onde? Nas conchas nasais. Se você tem um desvio de septo nasal, um aumento do corneto nasal, se você tem rinite alérgica, alguma doença nasal, com o acúmulo de sangue nesses cornetos nasais ou conchas nasais, eles aumentam de volume e, consequentemente, você vai senti-los obstruídos. Então vamos raciocinar, se eu deito para o lado direito, por gravidade, os cornetos ou conchas do lado direito vão ficar mais túrgidos. Se eu inverto para a esquerda, a mesma coisa vai ocorrer do lado esquerdo. Então não é nada de outro mundo, pessoal. É uma resposta muitas vezes fisiológica, normal, mas que pode ser incômoda em pessoas que tenham doenças. E uma vez que você tenha isso, como proceder? Você procurando um médico otorrinolaringologista, ele vai te examinar. Muitas vezes, só pelo exame clínico, nós já conseguimos identificar o desvio do septo, o aumento do corneto nasal, o pólipo nasal e indicar o melhor tratamento, que pode ser com remédio, pode ser com cirurgia, pode ser de várias formas. Os exames que nós podemos fazer, além do exame clínico, nós temos a endoscopia nasal, que é feita no consultório de rotina, no consultório do otorrinolaringologista, feito com anestesia local, um exame simples, nós fazemos aqui. E nós temos também a tomografia computadorizada, que ela dá uma noção muito boa da anatomia do nariz, dos seios paranasais, das conchas nasais, das partes ósseas, das partes cartilaginosas. E se por um acaso você precisa fazer uma cirurgia nasal, eu tenho um vídeo aqui nesse link que fala o seguinte: perca o medo de fazer cirurgia nasal. Muitas pessoas têm medo do tampão nasal, têm medo de ficar com o nariz obstruído após a cirurgia. E hoje nós já temos técnicas bem modernas com métodos endoscópicos minimamente invasivas e com cauterização usando bisturi de alta frequência, que na grande maioria das vezes possibilita que essa cirurgia seja feita sem tampão. Então você tem o seu nariz operado, sem tampão, sem splint, você já sai respirando pelo nariz, fica sim alguma sensação de congestão, como se você ficasse gripado. Em alguns pacientes o edema faz com que você fique até bem congestionado, mas não tem nenhum tampão, pessoal, para ser retirado no pós-operatório. Uma semana após a cirurgia tradicional, nós costumávamos tirar gaze ou plástico ou qualquer produto que era usado para tamponar o nariz. Hoje, não se pondo isso, até os próprios pontos que nós damos, eles caem por conta própria. Assim sendo, a cirurgia ficou muito mais tranquila. Não há razão para se temer. Converse com seu médico otorrinolaringologista, que ele vai te explicar em detalhes como essa cirurgia pode ser feita. Você gostou dessa informação? Então eu quero te pedir uma coisa. Se inscrever no nosso canal, clicar no sininho de todas as notificações, que com isso o nosso canal vai aparecer para mais pessoas e assim como você, essas pessoas vão ser beneficiadas. Além do que, vai ser um estímulo para mim, para que eu continue postando toda semana novidade médica sem fake para você. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono, esses 2 títulos reconhecidos e registrados no CRM, e o meu número de registro no CRM aqui no estado de São Paulo é 80768. Um abraço!